Convido você a ler comigo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo pereceram. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Contudo, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias entre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem. Da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos voltarão a viver, mas cada um por sua vez. Cristo, as primícias, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Amém? Pode sentar-se. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra, pela mensagem, ó Deus, que ela nos traz. Nós pedimos que o nosso coração esteja aberto, o nosso ouvido esteja atento, o nosso coração, ó Deus, possa discernir aquilo que o Senhor tem para nós nesta manhã. Pedimos da Tua graça no ouvir, peço a Tua graça, ó Deus, no transmitir daquilo que a Tua palavra tem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Sem dúvida, a ressurreição é uma das doutrinas mais importantes, significativa, profunda e cheia de esperança da fé cristã. Hoje é domingo de Páscoa, em que nós celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é algo tão central na fé cristã que os primeiros discípulos, eles não tinham a Bíblia, o Evangelho, a biografia de Jesus escrita como nós temos hoje. Hoje a gente tem os Evangelhos e os primeiros discípulos, o que a palavra de Deus diz é que eles davam com grande poder testemunho da ressurreição. O centro da mensagem dos primeiros discípulos, hoje a gente tem a biografia de Jesus, lições para a vida, para que agora. Eles falavam, o assunto deles era a ressurreição. Eles falavam de como Jesus veio, encarnou, viveu, morreu, mas o grande final da pregação deles era a ressurreição de Cristo. Essa doutrina é tão importante, tão central, que Paulo, aqui nesse texto, ele chega ao ponto de dizer assim, olha, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil. A nossa fé não tem valor. Amém? Som, testando. Amém. Se tiver algum irmão dormindo, acordou, né? O pessoal. Amém. Paulo ele diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé é vazia, não tem significado, dada a importância que a ressurreição tem. Mas é muito fácil a gente, por uma sutileza, achar que a ressurreição de Cristo é o mesmo que Cristo ter revivido. Cristo estava morto, vocês viram aqui que é um sepulcro, né? Vazio. Cristo estava morto e ele saiu do sepulcro e reviveu. Mas não é isso que a ressurreição diz. A ressurreição é um novo patamar, uma nova categoria de ser humano. Sabe quem reviveu? Lázaro. Lázaro, Jesus vai no quarto dia que ele está morto, e Jesus vira para Lázaro e diz assim, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, a gente usa a expressão ressuscitou, mas a palavra mais adequada aqui seria reviveu, porque Lázaro, ele volta para a mesma condição que ele tinha antes. Ele volta para a mesma categoria que ele era antes. Mas Cristo, quando ressuscita, ele volta naquilo que nós chamamos de um corpo
glorificado. Essa é a nossa esperança. A esperança não é simplesmente que Cristo morreu e agora Ele está vivo, mas Ele ressuscitou e Ele inaugurou uma nova categoria de ser. E essa é a promessa para mim e para você. A ressurreição é uma palavra do futuro. Provavelmente você já ouviu falar que no Antigo Testamento tem algumas coisas que eram sombra daquilo que haveria de acontecer. Então, os cordeiros que eram sacrificados, o templo, o formato do templo, tudo aquilo era sombra que apontava para um sacrifício perfeito, que seria o sacrifício de Cristo. O véu do templo, entrar na presença de Deus para algo que iria acontecer no Novo Testamento, que era nós entrarmos na presença de Deus. Mas se as coisas do Antigo Testamento eram sombra daquilo que haveria de ser revelado, era algo meio embaçado, que eles, poxa, o que será que quer dizer? Como que será, né? Quando a gente vê uma sombra, a gente não consegue enxergar com nitidez aquilo que é a coisa. Mas quando a gente vê a coisa, a gente compreende a sombra. Então, as sombras do Antigo Testamento, daquilo que seria revelado no Novo Testamento, dessa mesma forma, a gente pode dizer que ressurreição é uma palavra do futuro. E o que a gente vive hoje são sombras daquilo que vai acontecer. É como se a gente tivesse no Antigo Testamento comparado com quem já experimentou, ou quem terá experimentado, ou com nós mesmos, quando experimentarmos a ressurreição. Hoje a gente vive o esboço. Na ressurreição, nós viveremos em plenitude. Amém? Amém. A ressurreição é a resposta para um problema chamado velha natureza. Eu e você experimentamos algo chamado velha natureza. Há muitas formas de nós chegarmos nesse problema, mas nós podemos partir, por exemplo, da seguinte pergunta: se ser cristão, se o cristianismo é verdadeiro, por que uma pessoa, os cristãos não são necessariamente melhores do que os não cristãos? Você já viu alguém que você olhou assim e falou: essa pessoa não é crente, mas ele é honesto, ele é bom, ele é gentil, ele é alegre. E talvez você olhou para um irmão seu da igreja e falou: que cara carrancudo, que cara fechado, que irmão grosso, que irmã fofoqueira. Você já viu alguém? Talvez você já tenha olhado para alguém que é cristão e você fala assim: puxa vida, esse cristão aqui, comparado com esse não cristão aqui, parece que o não cristão está melhor. Pois bem, diante dessa pergunta, a gente tem que destacar 3 pontos. O primeiro é que não dá para comparar os cristãos com os não cristãos. Porque cristãos e não cristãos, a gente falava isso hoje na EBD, né? Não são um grupo estritamente definido. Dá para você comparar homem com mulher, e mulher com homem, cachorro com gato, para a gente comparar as diferenças. Mas cristãos, a gente não sabe em que nível de cristandade a pessoa está. E se ela está se tornando cristã, ou se ela está deixando de ser cristã. De forma que alguém que é budista, ele pode estar sendo atraído para Cristo. E ele está lá, se você perguntar para ele qual a sua religião, ele vai dizer: eu sou budista. Mas Cristo, na sua sabedoria, está atraindo o coração dele para ele. E fazendo com que ele, mesmo no meio do budismo, enfatize em pontos do budismo sobre a graça, sobre o perdão, e deixe de lado outros pontos que não têm a ver com o Evangelho, e pouco a pouco ele está caminhando em direção a Cristo. Talvez você vai chegar para ele no trabalho, falar de Jesus para ele, e vai ser o ponto culminante onde ele vai falar assim: agora eu sou cristão. Mas Cristo já está atraindo ele. E alguém também pode ter toda uma cultura cristã, né? Aquilo que a gente fala do católico não praticante, né? Uma cultura, eu cresci na igreja e tal, mas lentamente ele está deixando de ser cristão. Porque não está se rendendo a Cristo, e ele está progressivamente deixando de ser cristão.
comparar gato com cachorro, nenhum gato está se tornando cachorro, nenhum cachorro está se tornando gato. Então dá para comparar. Mas cristãos com não cristãos, no geral, generalizando, não tem como a gente comparar. Tudo bem até aqui? Amém? Então, uma segunda comparação que a gente poderia fazer é a comparação com a pasta de dente Colgate. Se eu disser assim, olha, eu uso Colgate e estou com um dente podre, significa que a pasta de dente não funciona? Sim ou não? Não, né? A gente teria que fazer 2 pontos para ver se a propaganda é verdadeira ou não. Primeiro, todo mundo que usa Colgate vai ter uma dentição melhor do que teria se não usasse Colgate. E se a pessoa, fulano de tal aqui, não usa e começar a usar, isso vai melhorar. Beleza? Então, se essa pessoa melhora por usar Colgate, a propaganda é verdadeira e todo mundo que usa tem a dentição melhor do que teria se não usasse nenhuma pasta de dente. Agora, imagina eu que herdei uma má dentição dos meus pais e péssima escovação ao longo da vida inteira, começo a usar hoje. E aí você vai comparar o meu dente com alguém que tem uma dentição boa, sempre ou foi cuidadoso, ou geneticamente, né? Tem pessoas que geneticamente têm dente melhor. Mas eu comecei a usar hoje. Aí você vai olhar e falar assim, ixi, eu acho que a pasta não funciona, porque o Nádio que está usando, a dentição dele não é tão boa quanto a do fulano que nunca usou. E aqui entra um elemento importante, que é a minha e a sua natureza. Natureza é aquilo que eu herdei e aquilo que foi construído ao longo da minha vida. Então, eu posso ter herdado geneticamente dos meus pais, ou ao longo da vida, meus pais não eram muito cuidadosos com isso, nunca se importaram muito, e por isso hoje eu tenho os dentes ruins. Mas o fato do meu dente estar pior do que o dente do fulano, não significa que a pasta de dente é ruim. Então, quando a gente vem para o cristianismo, não basta a gente olhar os resultados aparentes de 2 pessoas. Mas, de fato, para a gente fazer uma comparação, se o cristianismo, sendo verdadeiro, as pessoas se tornam melhores ou não, a gente precisaria comparar 2 pessoas em específico. Não os cristãos em geral, mas comparando 2 pessoas em específico, a gente não tem a capacidade, mas a gente precisaria sondar a natureza delas. O que foi construído até ali? Qual a herança? Quais traumas na infância? Quais experiências de vida? Qual genética? Conheço uma pessoa que sente dor, né, na coluna há muitos anos, na coluna ou na perna, não sei, acho que na perna, há muitos anos. Como que isso não afeta o humor dessa pessoa? É uma pessoa que foi criada numa casa onde constantemente havia briga, discussão, um clima violento, palavras agressivas. E aí eu vou comparar essa pessoa com alguém que às vezes foi criado numa boa casa, de pais gentis, carinhosos, amorosos. E aí as duas, eu vou comparar essa aqui que converteu, mas a natureza dela pende para um lado. É claro que a partir do momento que ela se rende a Jesus, essa natureza dela tende a melhorar. A partir do momento que ela vai se rendendo e se entregando a Jesus, isso vai melhorando. Mas talvez a gente não consiga ver isso aqui e agora. E a gente não sabe até que ponto isso vai ir até o dia em que ela morrer e ressuscitar. Amém? Então, tem algo na Bíblia que é chamado de carne. E a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Ou, talvez a sua versão em alguns textos diga natureza. E o que é a natureza? A carne não é simplesmente o meu corpo contra a minha mente. A minha mente pode ser carnal. A minha mente, os meus pensamentos, as minhas inclinações podem ser carnais. E aí vem Jesus e vivifica o meu espírito. E aí no momento que ele vivifica o
herança do pecado, e pela soma de tudo isso, o meu espírito tem que lidar com uma carne ruim de trabalhar. Mas alguém pode ter uma natureza melhor. Às vezes deu sorte de ter bons pais, boa educação, uma sociedade. É claro que alguém que é criado no meio de escassez vai ser muito mais tentado a roubar do que alguém que é criado no meio da abundância. Alguém que é criado por pais com muito dinheiro, talvez nunca vai pensar em roubar, as tentações dele serão outras. Mas essa carne aqui, se você foi criado sendo pisado por pessoas, sendo humilhado, às vezes você vai querer sempre se mostrar, se provar, porque a sua criação, a sua natureza pende para isso. De forma que se a gente for avaliar o administrador de uma fábrica, a gente não pode desconsiderar qual fábrica ele está administrando. O irmão Emílio tem uma fábrica, né? Uma indústria. Otimiza, fazer a propaganda aqui, o merchan. Então, se você precisar de arquivos deslizantes, com o irmão Emílio. Ele tem uma indústria que fabrica peças. Mas, para a gente medir a qualidade desse administrador, a gente tem que analisar a qualidade do parque fabril, do maquinário, da estrutura da empresa. Então, quando eu comparo a mim mesmo com outro irmão, eu não sei qual empresa eu estou administrando e qual empresa que ele está administrando. Então, imagine que a empresa A tem ótimas instalações, maquinário novo, estrutura, está toda organizada, é muito maior, está bem localizada, e a fábrica B tem uma estrutura ruim, máquinas caindo aos pedaços. Para a gente medir o administrador, não basta a gente olhar para o resultado, para a produção. Porque talvez essa produção na empresa B aqui, você vai olhar e falar assim, uau, incrível que ele tenha conseguido produzir isso tudo. Mas para o administrador da fábrica A, você vai falar, essa produção aí dá para fazer muito mais. Tudo bem até aqui? De forma que Cristo está trabalhando em nós. E o mais importante não é o quão bom você é, mas se você está rendido a Cristo ou não. Se você se volta para Cristo e se rende a Ele, é mais importante do que os resultados. Porque o objetivo do Evangelho não é tornar uma pessoa mentirosa uma pessoa que não mente. Porque senão, alguém que não mente, alguém que é uma pessoa boa, poderia dizer assim, eu não preciso do Evangelho. Não, eu não preciso do Evangelho, eu já sou uma pessoa honesta, eu trato bem minha esposa, meus filhos, não devo nada para ninguém. Eu mereço o céu. Eu não preciso do Evangelho. Só que aqui tem um risco muito grande. Às vezes ele está confundindo algo que ele recebeu de Deus, que é uma boa educação, uma boa estrutura familiar, uma boa genética, algo que é um presente de Deus, ele está confundindo como se fosse algo que ele estivesse entregando a Deus. Meus pais nunca falaram palavrão em casa. Para mim é muito fácil não falar palavrão. E se eu me comparar com outra pessoa e falar assim, olha, eu acho que eu sou mais crente mesmo, olha, fulano soltou um palavrão. Deus pode olhar e falar assim, para você é muito fácil, é natural, não faz parte do seu vocabulário. Para mim pode ser muito fácil não falar palavrão. Mas digamos que eu tivesse crescido numa casa onde todo mundo fala palavrão o tempo todo. Às vezes quando alguém corrige alguma palavra, algum vício de linguagem da gente que fala muito, né? Eu lembro quando eu comecei a pregar, algumas pessoas falavam, você fica falando assim, toda hora na pregação. Aí, uma luta para corrigir, porque era um vício de linguagem meu. Imagina para uma pessoa que foi criada num ambiente onde ela está acostumada a falar palavra. Para ela,
pode olhar a produção assim e falar assim, os dois não falam. Mas para ela é muito mais difícil do que para mim. Mas o fato de eu não falar não é uma dádiva, não é algo assim que eu, me esforcei e entreguei isso a Deus. Isso é um presente de Deus para mim, e não um presente meu para Deus. De forma que se você é uma pessoa boa, tem um alerta para você aqui. Se você é alguém, gentil, agradável, qualquer círculo que você vai, ter uma boa criação, pais alegres, você faz boas amizades, você é uma pessoa socialmente aceita, tudo bem no trabalho, tudo bem em casa, cuidado, para você não confundir um presente que você recebeu de Deus, que é a sua natureza, com algo que você está oferecendo a Deus. A questão é se você pega essa natureza e entrega ela para Deus rendido. Se você se considera uma pessoa boa, a melhor coisa que você faz é pegar isso tudo e falar assim: Deus, obrigado por esse presente, pela educação, pelas pessoas que cruzaram o meu caminho, os meus mentores, os meus pais, os meus tios que me aconselharam, obrigado por tudo isso, deixa eu render a minha alma a você. Mas tem uma outra coisa que isso nos diz. Se você, por acaso, é da pessoa ruim, e você, como a maioria de nós, é daqueles que luta, eu acho que não tem ninguém que seja perfeitamente bom, sempre tem alguma coisa na nossa natureza que pende. Ou se você, como Paulo, chega à conclusão, Paulo olha e fala assim: miserável homem que eu sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, eu queria ser uma pessoa boa, mas o mal que eu não quero está o tempo todo diante de mim. Se você chega nessa conclusão, tem uma palavra de esperança para você. Se você é do tipo de pessoa que luta contra o pecado, para quem é difícil vencer o pecado, que às vezes por ter sido pisado por outras pessoas, por ter sido maltratado por outras pessoas, você é grosso com pessoas que você ama, você maltrata até os seus melhores amigos, você que luta contra a pornografia, que é uma dificuldade vencer e vencer o pecado, você que luta contra um vício. O corpo de um alcoólatra, ele pede pelo álcool diferente da forma como o meu corpo pede. Se você é alguém que luta contra um vício, contra um desejo pecaminoso, calma. Deus sabe a fábrica ruim que você está administrando. Imagine que para a pessoa boa é como dirigir um carro em perfeita ordem. Você pega um carro, tudo funciona, a marcha passa certinho, o volante gira certinho, o retrovisor está bom. E essa é a natureza que ele recebeu. Mas isso é algo que ele recebeu de Deus. Mas imagine que para outro ele pega um carro velho, sucateado, a marcha não engata, a segunda não entra, o volante não é direção hidráulica. Como que chama quando não é direção hidráulica? Mecânica, né? Aquele volante duro, você tem que puxar, o retrovisor está quebrado, o volante puxa um pouco para o lado. Para essa pessoa dirigir, é muito mais difícil do que para outra. O pessoal mais jovem, eu acho que só a diferença para eles é de carro automático para carro manual, né? Mas os mais antigos sabem o que é dirigir um carro que o volante, né? O Uno do meu pai, o volante não é direção hidráulica. É um exercício de braço. Mas imagina uma pessoa que está dirigindo um carro velho, que marcha não entra, retrovisor quebrado, pneu desalinhado. Para ela manter na linha é muito mais difícil. E talvez se a sua natureza, aquilo que você recebeu, é uma lata velha, calma. Deus sabe a lata velha que você está dirigindo. E Ele diz para você: não desista. Fica firme, continua lutando contra o pecado, continua lutando, continua se rendendo a Deus e pedindo a Ele graça. Porque tem uma notícia boa. Deus vai te entregar uma nova natureza. Deus vai pegar essa lata velha. Irmão, antes, é por isso que a gente não pode julgar os nossos irmãos. Nós não
conhecemos o carro que ele está dirigindo. É muito tentador a gente olhar e falar assim: olha só fulano, olha como é a vida dele. Mas a gente não conhece o carro dele que está dirigindo. E às vezes a gente se orgulhar e falar assim: nossa, como eu sou bom motorista, mas o seu carro é muito fácil de dirigir. Quase que dirige sozinho. Gálatas capítulo 6. Paulo fala assim: carregai os fardos uns, Gálatas 6:2. Carregai os fardos uns dos outros, para que a lei de Cristo seja cumprida. Porque se algum homem pensa ser alguma coisa, quando nada é, ele engana a si mesmo. Porém, que cada homem prove a sua própria obra, então poderá gloriar-se em si mesmo e não em outro. Opa, como que eu provo a minha obra? É olhando para as minhas ações, para quem o Nigel era 5 anos atrás e para quem eu sou hoje. E aí eu olho a minha obra, o que eu cresci, o que eu amadureci, o que eu aproximei de Cristo. Aí você vai orgulhar, o texto diz, em si mesmo, comparando você com você mesmo. Aí você vai olhar e falar assim: estou melhor ou estou pior. Porque se eu comparar eu com o outro, se você é uma pessoa carro velho, você vai olhar e falar assim: não é possível que esse pessoal é crente. Não é possível que eles conseguem vencer o pecado. Como que ele consegue não mentir? Como que eles conseguem não fofocar? Mas você está comparando você com o outro. E às vezes, você fala assim: não é possível que esse pessoal é crente aí do jeito que eles falam. Não é possível que fulano não é tentado para tal coisa como eu sou. Você está comparando você com o outro. E você vai achar que é hipocrisia deles. Não é. Compare você com você mesmo. E você vai ter do que se orgulhar ou do que se envergonhar. Mas por outro lado, se você é do carro bom, você anda no meio. Quando a gente vai para São Paulo, os carros lá normalmente são muito melhores. Só carro novo, um monte de carro novo. Quando eu ando com o meu carro aqui em Cotia, eu fico razoavelmente satisfeito. Quando eu vou para São Paulo, me aparece sempre um dos mais velhos lá. Então o risco da gente comparar com os outros é porque se a média estiver muito ruim, a gente olhar e falar assim: não, meu carro é muito bom, sem ser. E se a média estiver muito boa, a gente achar que não tem jeito para a gente quando Deus não desistiu. Mas agora, no dia que Deus há de julgar eu e você, ele diz aqui em Gálatas 6, ele fala assim, verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Aquele que semeia na carne colherá a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos se não desistirmos. O Espírito é aquele que está tentando dirigir a nossa natureza. E a carne é a nossa natureza. Traumas de infância, criação, educação, país que a gente vive, economia, tudo isso forma a nossa natureza. Mas no dia que Deus tirar, e que o texto diz que a gente vai estar frente a frente com Deus, e tudo aquilo que é natureza se desfizer, e Deus for avaliar o nosso espírito, Deus for avaliar o motorista do carro, às vezes, aquele que estava dirigindo uma lata velha, Deus vai falar assim: você dirige bem pra caramba. Você conseguiu chegar lá com essa lata velha. Por isso que Jesus diz: muitos dos últimos serão os primeiros, e dos primeiros serão os últimos. Jesus é aquele que é capaz de analisar a pessoa que está por trás do volante, separadamente, como que ele é como motorista, sem olhar simplesmente os resultados. Parece que o outro chegou primeiro. Mas Deus é capaz de avaliar o nosso espírito. Aí Paulo fala assim: então, se você semear na sua natureza, falar assim: não, para mim não tem jeito mesmo, para minha natureza não tem jeito, vou largar a mão, é difícil demais. O texto diz assim: aquele que semeia na sua própria natureza colherá a corrupção. Você fala assim: eu vou dar vazão à natureza.
Ou se você é uma pessoa boa e fica confiante na sua natureza, você semeia na própria carne, não, eu sou legal, sou gente boa, todo mundo gosta de mim, e aí você semeia na sua própria natureza, você colherá a corrupção. Mas ele diz assim, aquele que semeia no Espírito, quer olhar para Deus e falar assim, Deus, eu preciso do Senhor, eu quero me render ao Senhor. Porque consertar carro velho, melhorar a situação da fábrica, Deus pode fazer com muita facilidade. E Deus vai fazer na sua vida. Mas se render a Ele para que Ele faça isso, Ele não vai fazer por você. Deus, Ele respeita a sua liberdade. E aquilo que você pode fazer é dirigir em direção a Ele. É se render a Ele. E Ele vai olhar para essa rendição e falar assim, daqui deixa eu consertar o seu carro. Aí Paulo fala assim, não nos cansemos de fazer o bem. Esse volante puxa para um lado, vai consertando para o outro. A marcha não entra, continua tentando. Não cansemos de fazer o bem, porque na estação certa colheremos, se não desistirmos. A natureza está ruim, rende isso a Cristo. A natureza está boa, rende isso a Cristo. Vai em direção a Cristo. Mas sabe qual que é a boa notícia? Vai chegar o dia em que Deus vai pegar essa lata velha e jogar fora e vai te dar uma nova natureza. Amém. Deus vai pegar tudo aquilo da nossa natureza e vai transformar num corpo ressurreto. E aí tudo aquilo que era difícil, que você falava assim, nossa, era impossível, eu não conseguia, diante de uma nova natureza, de uma natureza redimida. E é essa a esperança da ressurreição. Uma nova natureza. Coríntios 15, versículo 23, ele diz assim, versículo 42, ele diz assim, o que é semeado, assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado em desonra e ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado corpo natural, natureza, carne, e é ressuscitado corpo espiritual. Glória a Deus. Pode ter esperança, meu irmão. Não vai ser assim para sempre. Tem algo acontecendo, tem a ressurreição, e tudo isso aqui é sombra. É a gente render, a gente fala assim, eu vou para esse mecânico. E ele conserta. O que ele não consertar aqui ao longo da vida, ele conserta na ressurreição. Quando a nossa natureza, a nossa velha natureza tiver caído, o Senhor Jesus vai nos dar uma nova natureza. E o nosso espírito vai experimentar algo que a gente não consegue experimentar aqui. Versículo 23, ele diz assim, mas cada homem em sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida. Há algo para ser experimentado chamado ressurreição. E você pode levantar sua mão para Deus e dizer assim, Deus, é isso que eu quero. Eu espero, eu anelo a ressurreição. Eu espero aquilo que o Senhor tem para dar. E aí, meu irmão, essa tumba vazia não é sinal simplesmente de que Cristo ressuscitou. A Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. Há uma nova natureza, há novos céus e nova terra, onde as nossas emoções serão saradas, onde a nossa mente será sarada, onde o nosso corpo será sarado, e nós receberemos algo de Deus. É importante dizer que corpo espiritual é corpo, não é espírito. É um corpo controlado com facilidade e plenitude pelo Espírito. O nosso Espírito vai ter controle sobre a nossa natureza em plenitude.
corpo espiritual, mas não é espírito. Jesus, quando ressuscitou, ele vem à terra e ele aparece para os discípulos, corpo glorificado. Eles estão na sala toda trancada e ele ultrapassa a parede. Aí os discípulos pensam, é um fantasma. Fala, não, me dá alguma coisa aí para comer. Ele come. É corpo. A gente vai receber uma nova natureza. Deus, que criou a natureza, vai criar uma nova natureza redimida para eu e você viver. Amém. Essa é a esperança da ressurreição. Talvez você tenha reparado já nesse texto que Cristo entra na sala onde os discípulos estavam, que estava toda fechada, e ele passa através da parede. E os discípulos poderiam pensar, é um espírito. Às vezes a gente pensa na ressurreição como uma realidade meio etérea, meio fumacinha, um negócio assim, o céu vai ser um negócio meio... Percebam, não é fumaça que atravessa a parede. É parede que atravessa a fumaça. A parede é mais densa que a fumaça, por isso ela consegue atravessar a fumaça. Se tiver neblina aqui, eu vim com um pedaço de tijolo, esse pedaço de tijolo ultrapassa a neblina porque ele é mais denso do que a neblina. Não é a parede que traspassa Cristo. Se Cristo fosse uma fumacinha, não, é Cristo que ultrapassa a parede. A realidade da ressurreição é uma realidade tão densa e tão intensa que toda a nossa realidade, a nossa parede é como fumacinha perto da realidade da ressurreição. Tudo que há aqui na terra, tudo que há de melhor aqui na terra é uma coisinha de nada, é sombra daquilo que nós vamos experimentar na ressurreição. A palavra de Deus nos dá imagens, ilustrações. Ela diz assim, olha, as ruas são de ouro. O ouro é o que há de mais valioso aqui. As ruas aqui é o que tem de menos valioso. Ninguém sai ali na rua, peraí, deixa eu pegar esse negócio aqui, esse pouco de terra, deixa eu guardar. O que tem pra gente de mais valioso na experiência da ressurreição, na experiência da ressurreição, vai ser aquilo que é de menor. Aquilo que é semeado em vergonha, vai ressuscitar em glória. Aquilo que é semeado em desonra, vai ressuscitar em esplendor. Essa é a minha e a sua esperança. Não desista. Vem aí a ressurreição. Não desista. Continua firme na sua fé. Continua tentando administrar essa fábrica. Continua tentando lidar e vencer a natureza e render o seu espírito a Cristo. Vem aí a ressurreição. Amém. Quero convidar os irmãos que vão celebrar a ceia. Mas antes eu quero dizer para você, se porventura você fala assim, olha, eu não experimento isso, e eu quero render, eu achava que eu era uma pessoa boa, e eu quero render o meu espírito a Cristo. Eu quero convidar você a fazer um sinal, a fazer um gesto. Eu convido a igreja a fechar os seus olhos em oração neste momento. Se você diz assim, olha, eu quero experimentar dessa nova vida em Cristo. Esse é o momento, é um convite de Jesus, dizendo assim, olha, vem para mim, entrega a sua natureza, entrega o seu espírito, rende tudo isso a mim. E você vai experimentar da ressurreição. Se você quer tomar essa decisão, faça um sinal, levante a sua mão, nós vamos orar por você.
Amém. Primeiro Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Depois da mesma maneira, também tomou o cálice, depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Feito isso, fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, proclamais a morte do Senhor até que Ele venha. Quero pedir ao Gabriel que ore apresentando os elementos. Senhor, Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Senhor, estou orando aqui, meu Pai, em nome da ceia, Senhor, que nós tomamos, Senhor. Esse que nós devemos comer pelo pão e pelo Senhor, Senhor. O Senhor venha fazer sobre nossas vidas, Senhor. E o seu Espírito em verdade venha ter em nossos corações, que o Senhor venha ter em nossos corações. Para que, Senhor, nós possamos ser, Senhor, cada vez mais semelhantes a Ti, cada vez mais e mais, Senhor. Para que, Senhor, nós possamos, Senhor, nos prostrar, Senhor, perante a Ti todos os santos dias, Pai. Para que, Senhor, nós venhamos, Senhor, fazendo assim como o Senhor nos manda, né? Amar ao próximo assim como amamos a nós mesmos e o seu maior mandamento é amar a Ti, Senhor. Por isso que eu te peço em nome de todos nós, meu Pai, que o Senhor venha, Senhor, quebrando nossos corações cada vez mais e mais, Senhor Jesus. Amém. Este é um momento de autoexame. Coloque o seu coração diante de Deus. Peça a Ele, Senhor, se alguma palavra, algum pensamento, alguma atitude, alguma ação minha te ofendeu. Peça a Ele perdão. Peça ao Espírito Santo para trazer à sua mente aquilo que precisa ser consertado. Neste momento é um momento de perdão de pecados. Este é o poder do corpo partido em meu e seu favor. Receba deste corpo, receba deste perdão. Coloque o seu espírito diante de Deus neste momento. Peça o vídeo. O universo chora, o sol se apagou. Alguém estava morto, o Salvador se voltou à cruz, o sangue derramou, o Deus de todo pecado, Ele perdoou.
Romanos 8:11 diz: mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Jesus ressuscitou, meu irmão. Pode celebrar. Participe do pão, participe do cálice. Amém. Participe do pão, participe do cálice. Este é um momento de vitória. Amém. Aleluia. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro. Amém. Antes, deixa eu ir aqui na frente para vocês acharem que já está acabando. Nós temos alguns visitantes, né, aqui hoje. Está aqui a mãe da Gilvanda, a irmã da Gilvanda, as irmãs, né? Eu ia lembrar. O ano que vem. O esposo da Neuma, Marcelo, seja muito bem-vindo, viu? Prazer recebê-lo, que Deus abençoe. Então, os sogros do Gabriel também, né? A Lavínia é cria de 2 igrejas. A gente divide ela com a Somos Um. De vez em quando somos abençoados aqui com a presença do Anderson, da Lígia. Amém. Amém. Prazer recebê-los. Amém. Tem mais algum visitante? Não? Amém. Dos jovens, se alguém ainda não fez, dos nossos jovens, Luiz, a inscrição, todo mundo já fez?
A gente tem mais uma vaga disponível. O mais esperto vai convidar aquele amigo que você vai chegar lá no céu e falar assim: você está aqui porque eu te convidei para o acampamento. O mais esperto dentro dos jovens vai pegar essa última vaga. Amém? Graça e paz, igreja. Feche os olhos. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. E também glória a Senhor Jesus. Que todos tenham um domingo abençoado em nome de Jesus. Irmãos, eu esqueci de avisar, o pastor Paulo está em viagem, está reunido com um grupo de jovens. A turma que ele reuniu quando tinha 17, 18 anos, agora todo cabelo branco, ele está lá passeando.